Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. Esta semana foi de esforço concentrado no Senado, com muitas atividades no plenário e nas comissões. Na quinta-feira foi aprovada em 2 turnos a PEC dos precatórios, que agora volta para a Câmara porque sofreu mudanças, e o Auxílio Brasil, que segue para a sanção. A PEC dos precatórios é a aposta do governo federal para criar espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Para isso, altera uma série de regras para o pagamento de precatórios, dívidas da União, estados e municípios frutos de sentenças judiciais definitivas. Essa medida deve dar folga de quase 44 bilhões no orçamento. O cálculo do teto de gastos também muda, adicionando mais 62 bilhões de reais. Com isso, a folga orçamentária deve passar de 106 bilhões. Desse valor, cerca de 51 bilhões de reais serão destinados ao novo programa social. Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ 189. E a partir da instituição do Auxílio Brasil e, sobretudo, com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de, no mínimo, R$ 400 para as famílias mais pobres do nosso Brasil. Se alguém me perguntar, Eduardo, você está satisfeito com o texto da PEC, com o texto da MP? Eu diria que não. Mas, presidente, a fome tem pressa. Nós já estamos no dia 2 de dezembro. E se o texto da PEC ainda não é perfeito, pior é não termos a PEC. Pior é deixarmos de ter minimamente um controle fiscal constitucional que seja de uma política de Estado e não de uma política de governo para o controle do nosso equilíbrio fiscal e da nossa economia. Hoje, quase todos os economistas concordam que esse valor deveria estar fora do teto. E por que deveria estar fora do teto? Porque ele é provocado pelo judiciário e o executivo não tem como prever na dotação orçamentária o que é que vem do poder judiciário. O senador Flávio Bolsonaro sabe disso. Do ano passado para esse, aumentou em 25 bilhões de reais o que o governo teria que pagar. Não tem como pagar 100% do precatório esse ano, porque eu preciso dar a 17 milhões de brasileiros pelo menos R$ 400 por mês para que eles sobrevivam dignamente. Nós respeitamos a boa intenção, o desejo de se promover, neste momento, uma política de transferência de renda com a oferta de um auxílio emergencial. Mas não há como não dizer que se trata de entregar com uma mão e retirar com as duas depois. Porque certamente benefícios conferidos agora serão os prejuízos somados a médio e longo prazo. Nós estamos sinalizando pessimamente para o mercado, para os investidores. Nós continuamos com divergências de mérito no tocante à forma escolhida pelo governo para abrir espaço fiscal para atendimento das necessidades que temos, mas a fome não espera. O desespero da miséria não espera. Discurso politicamente correto de político não enche barriga. E nós conseguimos, com muito cuidado, com muita técnica, reduzir os danos que poderiam ser causados à credibilidade e ao sistema econômico brasileiro. Os parlamentares também aprovaram a medida provisória que institui o Auxílio Brasil. O texto prevê como elegíveis as famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal entre R$ 105 e R$ 210 reais, e extrema pobreza com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105 reais. A manutenção da condição de família beneficiária vai depender de condições relativas à realização do pré-natal, cumprimento do calendário de vacinação, acompanhamento do estado nutricional e frequência escolar mínima. Eu queria deixar claro aqui que eu sou a favor, sim, da Renda Brasil, Auxílio Brasil, seja como queiram mostrar. Quem não é 20 milhões com fome, gente, não pode esperar.
Eu sei que a gente pensa muito no futuro, mas com 20 milhões de brasileiros e brasileiras nesse horário que a gente está aqui, sabe que não vão almoçar porque não tem de onde. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi aprovado pelo plenário do Senado na quarta-feira para assumir uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os senadores aprovaram a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Mendonça é ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e pastor evangélico. Mais cedo, André foi sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião durou cerca de 8 horas. No plenário, ele recebeu 47 votos a favor e 32 contra. Mendonça assume a vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho deste ano. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ser vetado pela sua condição religiosa. Ao contrário, o que temos hoje diante de nós é um técnico, um profissional, um servidor público federal que tem uma carreira muito diligente, uma dedicação ao serviço público e, portanto, as condições técnicas suficientes para ocupar esse cargo no Supremo Tribunal Federal. Assumi vários compromissos no dia de hoje. Compromissos com a minha nação. Não tem nada mais gratificante para mim do que servir ao meu povo. Como eu disse na sabatina, eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor. Eu não sou mais inteligente. Mas eu acredito que com persistência, com resiliência, com dignidade, respeitando as pessoas, você é capaz de transformar a sua própria realidade e a realidade do seu povo. Eu estou honrado em poder servir ao meu país no Supremo Tribunal Federal. Além de André Mendonça, foram votadas pelo Senado nesta semana outras 32 autoridades para postos estratégicos do governo dentro e fora do país. 20 foram analisadas na quarta-feira. A primeira indicação aprovada foi a de Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários. Atualmente, Otto cursa doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Ele foi sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos em julho deste ano. Está aprovada a indicação do senhor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo para exercer o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Em seguida, senadores votaram a favor do diplomata Otávio Brandelli para que assuma a chefia da representação brasileira na Organização dos Estados Americanos. Já Raimundo Carreiro Silva foi aprovado para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. Nós do MDB temos muita satisfação de poder, no dia de hoje, senhor presidente, não só já termos votado ainda há pouco favoravelmente a indicação do ministro Raimundo Carreiro para a Embaixada Portuguesa, mas de fazer aqui o reconhecimento a 50 anos de vida pública dedicado a resolver problemas, a encontrar soluções para que a lei funcione para melhorar a vida do cidadão brasileiro, do cidadão que mora nos lugares mais remotos, mais longínquos do nosso país, que muitas vezes, por uma questão burocrática ou outra, deixava de cumprir alguma exigência formal no Tribunal de Contas da União. A votação dos nomes escolhidos pela Presidência da República para assumirem diversos cargos em órgãos públicos obedece a um rito no Senado Federal. Você vai ver nesta reportagem como funciona o processo das sabatinas.
Cabe ao Senado analisar as indicações feitas pelo Poder Executivo de ministros de tribunais superiores, autoridades de órgãos de fiscalização, embaixadores e representantes internacionais, autoridades de órgãos de fiscalização e regulação e autoridades do Ministério Público e da Defensoria. Segundo o regimento do Senado, o primeiro passo é ler, em plenário, a mensagem da Presidência da República, que cita o histórico profissional e a reputação do escolhido para o cargo. Depois, ela deve ser reenviada à comissão competente pela análise. Por exemplo, indicações a tribunais devem ser submetidas à Comissão de Constituição e Justiça. Indicações de embaixadores vão para a Comissão de Relações Exteriores. Já na comissão, o início do processo da sabatina é a apresentação do relatório. Em seguida, há um pedido de vista automático e o texto é publicado na página do Senado na internet, onde poderá receber perguntas e informações da sociedade sobre o indicado. O relator deve decidir como proceder com esses dados e cabe a ele discutir com os outros membros da comissão quais questionamentos devem ser feitos ao indicado no dia da sabatina. Cada senador tem 10 minutos para fazer as perguntas, assegurado prazo igual para a resposta. Pode haver também uma réplica e uma tréplica imediatas, cada uma de 5 minutos. Depois dessa etapa, o relatório é votado e o resultado da votação, que é secreta, deve ser incorporado ao texto. Ele se torna um parecer aprovando ou rejeitando o nome do indicado. Por último, esse parecer vai a plenário, onde passa por uma nova votação. A indicação precisa de maioria simples para ser aprovada. O projeto que cria regras para a destinação de emendas do orçamento da União foi aprovado pelo Congresso na segunda-feira. O objetivo da proposta é dar mais transparência na apresentação, aprovação e execução das emendas de relator da lei orçamentária. A aprovação permite que o Legislativo cumpra a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o Congresso deveria dar maior transparência à execução das emendas, definindo regras para a publicação das indicações feitas pelo relator geral. Com o texto, os recursos passam a ser direcionados apenas para políticas públicas previstas em parecer preliminar. O Supremo Tribunal Federal, eu entendo que, em boa hora, cobrou desta Casa a transparência total desses recursos de RP9, no que eu acho que foi um ganho, e interpreto isso como sendo assim um freio de arrumação que deu o Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, daqui para frente, o Congresso Nacional possa identificar de maneira clara, insofismável, aquele recurso daquela programação pública, daquela política pública, quem foi o solicitante daquele recurso. A partir de agora, todo recurso que vier do relator geral RP9, elas terão que constar a transparência absoluta, total, e quem foi o autor que solicitou aquele recurso. É o óbvio. A sessão do Congresso aconteceu separadamente para senadores e deputados. Durante a leitura do relatório, o senador Marcelo Castro apresentou um substitutivo ao projeto de resolução. O texto determina um limite para as emendas de relator. Castro propõe que a soma das emendas de bancada impositivas tenha um limite máximo de 1% da receita líquida corrente e as individuais 1,2%, sendo que o valor final será decidido pelos integrantes da Comissão Mista de Orçamento. Nós temos duas travas que eu estou propondo aqui. Uma na resolução, que é o valor máximo, e outra no parecer preliminar da Comissão de Orçamento, que obrigatoriamente o parecer preliminar de agora em diante vai ter que dizer qual é o valor que o relator vai poder fazer de emenda de relator RP9. Parlamentares apresentaram 22 emendas ao parecer, mas nenhuma foi acatada. Não há como acreditar na proposta de transparência conhecendo os termos desse projeto de resolução. Transparência não propõe. É a consagração da imoralidade praticada. É uma espécie de anistia para atos praticados anteriormente e a garantia de que a clandestinidade no repasse de recursos públicos continuará prevalente, já que permite, sim, o registro dos nomes beneficiados, mas não obriga.
O princípio constitucional que é violado não é apenas o princípio da transparência. O gasto público exige eficiência. Está tudo lá na Constituição. Seguramente nós teremos novamente a questão discutida no Supremo Tribunal Federal. Nós não temos o direito de rasgar a Constituição Federal. Nós não temos o direito de afrontar o Supremo Tribunal Federal, que não foi uma decisão apenas de uma relatora, mas do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas, principalmente, o Congresso Nacional não tem o direito de fazer o que está fazendo com seus membros. Senadores e deputados que não querem aprovar essa proposta e não querem ratificar, porque é isso que a mesa diretora quer. A mesa diretora quer afrontar o Supremo não na sua individualidade como mesa diretora, quer que todos nós ratifiquemos o erro grosseiro que estamos cometendo contra a democracia brasileira, contra a soberania popular. Onde foi parar 36 bilhões de reais? Para onde foi? Foram distribuídos entre os parlamentares. Quais parlamentares? Para quais estados? Para onde foi destinado? Quais estados receberam esse recurso? Eu sei até que o meu estado recebeu, mas quem foi que colocou o recurso lá? Quais são os parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras que foram beneficiados? Eu dei parecer contrário a todas as emendas, pedi vênia, pedi compreensão. Eu quero que nós tenhamos a compreensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo. E a crítica que se faz não, mas o para trás não foi transparente. Não é a resolução que traz, senhoras e senhores. A resolução estabelece as normas, os procedimentos de como o orçamento é confeccionado e como é executado. Como é que uma norma pode regular o passado? Isso são atos da mesa, que não tem nada a ver com a nossa relatoria. A Comissão de Relações Exteriores encerrou nesta semana um ciclo de debate sobre economia criativa. Houve uma audiência sobre gastronomia nas regiões Sul e Centro-Oeste. Nas audiências anteriores, em setembro e outubro, o foco esteve nas regiões Norte, Sudeste e Nordeste. Foi a última audiência pública deste ano para debater formas de promover e fortalecer a economia criativa e o turismo gastronômico do país. A ideia é usar a política externa também para combater a desigualdade social. Nós utilizamos a economia criativa, que inclui vários aspectos, e esse ano a ONU estabeleceu o Ano Internacional da Economia Criativa, então nós homenageamos essa comemoração da ONU, escolhemos também, foi quase uma coincidência, mas vale a intenção, isso é sinal de que está havendo sinergia entre as ideias, e isso é fantástico. Então, é o turismo, é a gastronomia, é o artesanato, é a cultura, é a nossa história, é o resgate dos nossos costumes, dos nossos temperos, dos nossos alimentos. Então, agora, nós também estamos fazendo a diplomacia gastronômica, tem a gastronomia parlamentar, tem a do judiciário, tem a diplomacia normal, a oficial. Então, está usando-se muito agora, todo mundo pode se sentir um pouco diplomata, embaixador, né, para levar e defender o nosso país sob todos os aspectos. Então, aqui nós poderemos comercializar o seu artesanato que você está fabricando aí na sua cidade, tão longínquo e distante. Procure o SEBRAE, procure a Secretaria de Turismo, procure a Secretaria de Cultura do seu estado, do seu município, porque nós queremos levar tudo isso para fora. Em Portugal nós levamos o carimbó, nós levamos a Sussa do Tocantins, Jequitaia, uma dança tradicional. O presidente da ABASE, a Associação Brasileira dos Sebrais Estaduais, falou sobre o trabalho feito pelo Sebrae do Mato Grosso do Sul, que estimula o desenvolvimento por meio da inclusão. Vou colocar um pouco aqui da história de Bonito. Lá em 1992, começou-se um trabalho em Bonito, mostrando a importância de uma mudança. Bonito era um município de pecuária, né, com pouquíssimo desenvolvimento inclusivo das pessoas, e de repente começa-se um trabalho de turismo e tem toda uma história lá dentro. Hoje nós temos lá a oportunidade, até o Paulo já fez um prato em cima disso, com
a carne de jacaré, com a gastronomia local diferenciada lá em Bonito e mostrando todo esse desenvolvimento através da inclusão, né? Um município de 20 mil habitantes que tem mais de 2.000 pequenas empresas hoje trabalhando diretamente para o turismo. A professora de gastronomia e chefe Ana Paula Jacques ressaltou que a diversidade de cores, sabores e aromas é nosso maior patrimônio e que é preciso aproveitar esses diferenciais que o país tem, assim como outros países já fazem, para promover o turismo gastronômico fora do país e o desenvolvimento regional. Um prato desse, como de arroz com caldoso, né, de galinha com pequi, não é só arroz, um somatório de arroz, galinha, pequi. Aqui tem pessoas, aqui tem território, aqui tem identidade, aqui tem cultura. O Ministério do Turismo, a senadora já entendeu isso bem. Hoje, como a senhora destacou ali no início, eu tenho a oportunidade de coordenar um projeto junto com o Ministério, em parceria Instituto Federal de Brasília e Ministério do Turismo, de fomento ao turismo gastronômico no Brasil. E a ideia, né, o objetivo desse projeto é fazer com que gestores públicos, empreendedores, operadores de turismo entendam que a nossa gastronomia pode ser um impulsionador para esses destinos turísticos, promoverem sua cultura, sua identidade, seu território, com inclusão e sustentabilidade. O representante do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, defendeu que para estimular o crescimento do setor e gerar emprego e renda, é preciso investir em educação profissional. Quando olhamos para os países da OCDE, em torno de 50% dos jovens têm acesso à educação profissional. O Reino Unido está chegando a 63%. 63% do jovem. A Alemanha, todos esses países avançando numa agenda da educação profissional. No Brasil, apesar de todo o esforço nosso, senador, do SENAC, do SENAI, dos demais das instituições que trabalham a educação técnica profissional, era 10%, chegamos a 11%. Melhoramos um pouco, mas é muito pouco. Para representante das operadoras de turismo, o setor é fundamental quando se fala em economia criativa. Nós, operadores, somos os especialistas que o turismo precisa. Nós que fazemos a junção e mistura de todos os ingredientes que fazem parte do turismo para montar pacotes de viagem. Para mais do que isso, para criar experiências de viagens para os viajantes. A presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, anunciou que a comissão conseguiu 20 milhões em emendas parlamentares para promover o turismo no país e atrair turistas estrangeiros. Exclusivamente para fazer eventos nas embaixadas do Brasil no mundo. Queremos assiduidade, constância, regularidade, públicos pequenos, mas públicos escolhidos estrategicamente. Nós queremos os operadores de turismo, nós queremos as agências de turismo, nós queremos os importadores de alimentos, porque nós vamos apresentar nesses eventos a agricultura sustentável. Neste fim de semana tem estreia da edição de dezembro do programa EcoSenado. Acompanhe agora os destaques na coluna Momento Eco. Levar biotecnologia e processos produtivos de ponta para o coração da floresta amazônica. Essa é a proposta do Instituto Amazônia 4.0, criado pelo climatologista Carlos Nobre e por seu irmão, o biólogo Ismael Nobre. Na edição de dezembro do EcoSenado, eles explicam como pretendem implantar um novo modelo econômico na região amazônica, voltado para os ativos da floresta em pé, em substituição a velhas práticas que historicamente produzem desmatamento e pobreza. A gente entendeu que para viabilizar esse novo modelo, tinha que ter algo diferente, porque um modelo nunca existiu porque tem condicionantes ali que não permitiam, que é toda a dificuldade amazônica, né? Isolamento, distância, falta de infraestrutura, dificuldade de capacitação, tudo que não favorece você fazer agregação de valor, processamento e industrialização. Vamos criar ecossistemas de sustentabilidade e inovação com tecnologias modernas e demonstrar a viabilidade dessa nova economia para a Amazônia. Uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Um dos principais pontos de partida para a difusão dessa proposta é o Laboratório Criativo da Amazônia.
A gente leva, no conceito do laboratório criativo, uma usina fotovoltaica. Painéis, as baterias, os inversores de altíssima tecnologia que tem uma confiabilidade, uma durabilidade muito grande. As baterias desse sistema que a gente leva duram 20 anos. A própria arquitetura também é uma tecnologia que a gente aportou nesse modelo e ela é móvel, né? Então você pode construir esse laboratório criativo em qualquer local da Amazônia. A Amazônia, ela é essencial para a estabilidade climática e estabilidade ecológica do planeta Terra. Nós não podemos perder a floresta amazônica. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.